como a gente pode gerar o input utilizando um programa que chama DNA-SP. E aí, um seguidor lá do Entenda Genética me mandou uma dúvida, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, que ele gerou aqui no DNA-SP e não conseguiu rodar. Então, a gente vai ver qual foi o possível erro que aconteceu aqui e como vocês podem contornar isso, caso vocês utilizem essas ferramentas. Como eu falei, você pode fazer tanto na mão, tá? Mas hoje em dia a gente tem ferramentas maravilhosas que nos auxiliam a pelo menos reduzir um pouquinho dessa questão de utilizar a sua mão para fazer o seu input. Obviamente você vai ter que editar uma coisa ou outra, mas não precisa de você fazer todo ele na sua mão. Quanto mais você faz à mão, mais probabilidade de erros tem. Vai por mim. Um espaço, uma vírgula, ferrou com tudo, você não consegue analisar. Aí você vai ficar lá horas tentando ver o que aconteceu e vai descobrir que é uma vírgula depois de uma semana tentando analisar. Não queremos isso. Então, há alguns programas que fazem essa conversão, que te ajudam, por exemplo, a transformar um arquivo de entrada em outro. Então, a gente tem o DNA-SP, o Create, o PGD Spider. Hoje eu vou mostrar o DNA-SP e o PGD Spider especificamente para o Arlequim. Mas a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre como você pode fazer inputs maravilhosos e não perder tempo, não ter dor de cabeça, ter tempo para você curtir sua vida, assistir uma Netflix, aprender a interpretar, essas coisas. Então, beleza. Olha só, a gente está com o programa aqui DNA-SP e eu vou utilizar este programa para fazer a conversão de um arquivo FASTA. O arquivo FASTA é onde eu tenho ali os meus dados do sequenciamento já editados. Eu vou importar para cá, para este programa, e vou utilizá-lo para exportar numa extensão .arp, que é utilizada para o programa Arlequim. Então, desta forma, você consegue fazer isso de uma maneira, digamos assim, automática, tá? Então, eu venho aqui em File e vou utilizar a opção Open Data, porque eu quero abrir aqui o meu arquivo FASTA. Abrir. Então, ó, quando você abre o DNA-SP, ele já te fala tudo que tem aqui dentro. Ó, tem 27 sequências, é um arquivo FASTA. No meu caso específico aqui, eu estou utilizando um arquivo, uma região nuclear, enfim. Dou um OK. Então, ela está aqui. Se eu quisesse olhar o meu alinhamento, era só fazer assim, tá vendo? Mas não é o caso. Não quero olhar ele aqui, não é nosso ponto de pauta. Agora, eu vou exportar esse arquivo para a extensão que eu vou usar dentro do Arlequim. Para isso, você vem na opção File, Save ou Export Data As, e aí você vem aqui na opção Arlequim, que é o formato que a gente vai utilizar. Perceba que aqui, ó, se você for esperto, você está vendo que tem outras formas que ele exporta aqui. Então, fica ligado, fica ligada, que aqui você também pode exportar o seu dado FASTA para outros programas, como o Nexus, que a gente utiliza muito para análises filogenéticas. Então, eu venho aqui, cliquei em ARP, e aí o que acontece? Algumas coisas de tomada de decisões aqui. Primeira coisa, você vai ter que aí decidir, isso também é antes, não é o nosso ponto de conversa aqui. Eu sempre converso também sobre isso com os meus alunos, utilizar ou não os indels, né? Então, aquelas mutações ou deleções que a gente tem no nosso alinhamento. Então, você vai ter que avaliar se você vai usar, se você não vai usar, se são sítios homoplásicos, se não são. A gente está partindo do princípio que você está com esse alinhamento já arrumadinho. Então, os gaps, a gente tem que verificar isso. Eu vou considerar os meus gaps, porque aqui, para mim, eles são importantes. E aqui, nessa opção, sítios invariáveis, é o seguinte, ele pode gerar para você um arquivo que só tenha os sítios que têm variação. Então, todas aquelas regiões do DNA que não tem variação, ele eliminaria, tá? Mas eu vou deixar tudo aqui, eu vou manter os meus sítios que não são variáveis. E aí, então, eu vou gerar o meu arquivo Arlequim, tá bom? Na opção aqui marcado Arlequim Haplotype. Ok. Beleza, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho só
para a gente não perder. Nath, mas eu tô vendo aí que você tá salvando 2 arquivos e você me falou que era um arquivo só, não tô entendendo. É aqui que está o erro, que acho que aconteceu com o nosso amigo que me mandou a mensagem. Eita, que eu tô salvando no canto errado. Seguinte, aqui a gente salvou 2 arquivos, tinha um .app e nesse .app é onde estarão os nossos dados de sequência. E agora a gente vai salvar o .arc. Calma que eu vou te mostrar tudo, fica aí comigo. Vai fazer sentido quando eu te mostrar. Então, o que acontece? Provavelmente, o entendedor que me mandou a mensagem, quando ele tentou rodar e ele gerou esse arquivo aqui, que é o arquivo .arc, ele foi rodar e não deu certo. Por quê? Talvez naquele momento de exportar lá o .hp, ele não tinha marcado o local certo. Por quê? Quando a gente tem esse tipo aqui de input, ó, que o Arlequim faz e que não tem absolutamente nada aqui, ó, tá vendo? Aqui ele colocou só os haplótipos. Daí a gente já vai conversar sobre isso, tá? Mas aqui ele colocou os haplótipos e ele não colocou a sequência. Mas olha só, ele está falando que a lista de sequência está externa a esse arquivo de entrada. Por isso que está escrito aqui, ó, applist, e tem um externo aqui de externo. Então, os meus dados de haplótipo, a minha sopa de letrinha, a minha constituição genética que eu vou efetivamente utilizar aqui na minha análise, está dentro desse entendagenética.app aqui. Então, vou abrir para você ver. Então, vai estar tudo lá dentro bonitinho, ó. Aham, tá vendo? Então, quando você chamar o arquivo lá dentro do Arlequim, ele vai automaticamente ler desse jeito. Por que eu, particularmente, eu não gosto da conversão do DNA-SP de um arquivo FASTA para um arquivo .arc? Porque ele transforma os meus dados já em haplótipos. E eu gosto de fazer testes de AMOVA. Então, eu quero utilizar a AMOVA, por exemplo, para verificar se há diferenciação entre as minhas populações e não necessariamente de uma abordagem de haplótipos. Não que esteja errado, você pode fazer esse tipo de pergunta, não tem problema nenhum. Só que eu gosto de avaliar outras coisas que, quando eu faço somente dessa forma, eu fico restrita à diferenciação dos haplótipos. Então, eventualmente eu vou perder uma perspectiva geográfica, que para mim é muito importante no tipo de trabalho que eu faço.